A bancada do PT na Câmara decidiu representar contra a deputada Bia Kicis no Conselho de Ética da Casa, com acusações de que ela teria divulgado dados de médicos favoráveis à vacinação infantil. Para esclarecimentos à verdade sobre essa história, conversamos agora com a deputada Bia Kicis, presidente da CCJ da Câmara. Deputada, o que realmente aconteceu? A senhora poderia explicar para a gente? Boa noite, claro que sim. Bom, o que aconteceu foi que não houve vazamento algum, não tem nenhum dado sensível aí que tenha sido publicado por mim. O que aconteceu é que eu estava naquela audiência pública para ouvirmos médicos, especialistas sobre a vacinação em crianças. Eu, como presidente da CCJ, havia indicado 3 médicos que estavam lá, um estava presencial, outro virtualmente, e alguns médicos me alertaram para pedir um documento chamado, um documento lá que mostra o conflito, um termo de conflito de interesses que os médicos têm que apresentar. Então, eu pedi ao Ministério da Saúde esse termo e eles me entregaram sem nenhuma restrição, e a secretária da Covid ali, da Secretaria de Covid, ainda explicou, olha, esse termo vai ser publicado no nosso site. Então, de posse dos termos, eu vi que tinha 3 ali que realmente eles têm, a meu ver, conflito de interesse, porque eles declaram que eles foram, nos últimos anos, patrocinados por empresas como a Pfizer, como a AstraZeneca, tá? Que prestaram serviços, foram patrocinados como palestrantes. Então, eu quis esclarecer esse ponto para o público que estava sendo informado de que eles assinaram um termo de ausência de conflito de interesse, mas não foi passado para o público que havia possível conflito de interesse. Então, os médicos me pediram para ver. Então, eu estava num grupo de médicos do WhatsApp e passei para eles os termos, para eles me dizerem se aquilo seria conflito de interesse. E eles disseram que sim. E eu passei para eles esse arquivo que o Ministério da Saúde me passou ali na hora, rapidamente, dizendo que publicaria no site. Eu olhei o conteúdo e repassei. Bom, algumas horas mais tarde me ligaram do Ministério da Saúde, olha, estamos com um problema, alguém publicou nas redes sociais aqueles termos e tinham dados sensíveis. Eu imediatamente entrei no grupo e falei, olha, gente, se alguém publicou, por favor, remova, porque pode ter dado sensível dos médicos lá. Pronto, foi isso. Quando eu fui olhar, que fizeram tanta confusão com relação a isso, que eu falei, gente, será que tinha o endereço dos médicos? O que será que tinha? Eu entrei para olhar, sabe o que tinha? O nome, o celular, o e-mail e o CPF. Dados que de sensível não tem nada, me desculpe. Isso daí você consegue em sites, você consegue em publicações, tá? Isso não tem nada de sensível. Então, eu não vazei, porque não foi me passado em confidência, me foi passado com a orientação de que eu poderia ter acesso, porque eles iriam publicar no site. Repassei para um grupo de WhatsApp de médicos, alguém resolveu publicar e não tirou ali o CPF. Agora, me dizer que isso é dado sensível, me dizer que vai entrar no Conselho de Ética, quebra de decoro parlamentar, pelo amor de Deus, gente, eu acho que deveriam prestar atenção ao conteúdo desses documentos. E pessoas que estão lá dizendo que a vacina tem que ser dada nas crianças, independente da vontade dos pais, independente de orientação médica, uma delas tem 20 clínicas de vacinação. Então, uma dessas pessoas, além de ter sido patrocinada aí pela AstraZeneca e pela Pfizer, possui 20 clínicas de vacinação. São essas pessoas que querem convencer a todos que a vacina tem que ser dada, que ela é segura, que ela não tem risco. Então, vamos lá, gente. Vamos falar sério. A gente está vivendo aqui um tempo assim, maluco, em que as pessoas ficam levantando cortinas de fumaça. E eu não estou vendo a imprensa falar do conteúdo desses termos de compromisso. Deputada. Termos de conflito. Perdão, com a palavra, Guilherme Fiuza. Deputada, boa noite. Nós não vamos ver essa imprensa, essa que já foi a grande imprensa, é claro que ela não vai falar isso, porque nessa imprensa você só lê que a vacina é tudo de bom. Né? São vacinas em desenvolvimento, são vacinas em desenvolvimento que precisam, portanto, da discussão, da controvérsia, e isso não é visto no que se chamava grande imprensa ponto final. Né? Agora,
A pergunta é assim, a senhora mencionou a cortina de fumaça. E por trás da cortina de fumaça, esses visíveis conflitos de interesse, o que a coletividade faz em relação a isso? A senhora, né, como uma pessoa que vem do Ministério Público, a senhora acha que o Ministério Público deveria, eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia, caça às bruxas, nem nada, mas deveria averiguar esta trajetória, se ser patrocinado por um laboratório, você ter clínica de vacina e sair dizendo que a vacina é ótima. Quem é que tem que investigar isso aí? Olha, primeiro só uma correção, eu fui procuradora do Distrito Federal, advogada pública, mas não fui do Ministério Público. É uma carreira diferente. Mas, com certeza, isso tem que ser investigado. Não é brincadeira uma coisa dessas, tá? Isso, sim, é uma coisa bastante sensível. Pessoas que garantem, né? A garantia sou eu, vai lá, dá vacina para o seu filho, sim, e eu tenho 20 clínicas de vacinação, o outro pediatra também, o outro lá da outra sociedade, todos os três que foram lá como médicos para dizer que a vacina era segura, o termo de declaração deles lá diz que eles foram patrocinados. Então, eu quero que isso seja investigado. Eu acho que cabe até ao Ministério da Saúde, porque administrativamente eles têm que ver isso também, né? Porque será que esses depoimentos, será que essas falas, elas são válidas, elas são legítimas, quando são eivadas de pelo menos essa suspeita de que essas pessoas têm sim um interesse por trás daquilo que elas estão falando? Então é muito importante, tá? Eu quero dizer também que falaram, tá? Disseram aí na imprensa que eu coloquei em risco a vida desses médicos, que eles estão sendo ameaçados. Quando uma repórter me ligou e falou, olha, um dos pesquisadores disse que está sendo ameaçado, eu falei, procure a polícia imediatamente. Porque eu já tive meus dados também vazados de CPF, até endereço meu já vazou. Quando eu me senti ameaçada, eu procurei a polícia. Mas eu peguei os dados e vi, não tem endereço de ninguém, tem e-mail. Agora, se alguém está te ameaçando por e-mail, procura a Delegacia dos Crimes Cibernéticos, como eu vou fazer, porque hoje sim, eu estou sofrendo diversas ameaças, sendo tratada como uma criminosa, gente dizendo que queria me dar tapa na cara, queria me dar um tiro, porque eu vazei dados de médicos, que os médicos têm família. Eu não coloquei nenhum médico em risco, mas talvez alguns deles estejam colocando as nossas crianças em risco. E isso é que tem que ser investigado. Augusto. Bom, eu aproveito para dizer que o convidado de segunda-feira, direto ao ponto, é o Roberto Ceballos, né? Então eles podem se preparar aí para tratar disso. Deputada, eu resolvi o seguinte hoje. Eu não faço perguntas a quem merece respostas, como você. Então eu vou te fazer uma sugestão. Por que você não recomenda a essa turma que vai investigar aí a fabricação de dossiês, daquele dossiê falso, fraudulento, sobre o Fernando Henrique e a dona Ruth, feito pela dupla Dilma Rousseff e Erenice Guerra, que apresentava o casal, Fernando Henrique, quando era presidente, apresentaram o casal como um casal perdulário que gastava uma fortuna em vinhos importados, e não era nada disso. Recomenda isso a eles. Eu queria saber o que você tem a dizer sobre isso. Os caras têm explicações a dar que têm 300 anos aí de depoimento. Cobram isso de você que não deve nada? O PT já foi dizer que vai me colocar no Conselho de Ética. Primeiro, eu nunca estive no Conselho de Ética. A minha vida é limpa. O que eu fiz não é vazamento. Eu mostrei um documento que era público, que foi anunciado ali na audiência que seria colocado no site. O que apareceu foi CPF, endereço de e-mail e celular. Isso não é dado sensível, nem nunca foi. E mais um detalhe, né? Eu quero ver quem vai me colocar no Conselho de Ética, se vai ter isso aqui para falar da minha conduta como parlamentar. Porque eu honro os votos que eu recebi. Ontem nós fizemos uma live com médicos, com juristas, sobre essa questão da vacina, quem vai se responsabilizar? Augusto, nós tivemos mais de 120 mil espectadores ao vivo, mais de 120 mil. 4 horas de live, as pessoas querem saber. E as mensagens que eu recebo dos meus eleitores é parabéns, você me representa. Então, eu não tenho medo de ir para o Conselho de Ética, porque eu sei que eu nunca rompi com o decoro parlamentar. Ana Paula.
Boa noite, deputada. É engraçado, né, que quando houve vazamentos reais da CPI lá da Covid, né, dados aí importantíssimos, sensíveis da doutora Mayra, por exemplo, isso foi enterrado, né, acabou o assunto, ninguém falou mais isso, dados que deveriam ter permanecido ali, né, no núcleo da CPI, e isso ninguém trouxe à tona. Deputada, eu queria falar exatamente da live da senhora ontem. Eu assisti boa parte, foi uma live muito importante. E o que eu queria perguntar para a senhora é o que exatamente muita gente pergunta aqui nos Pingos, também através das nossas redes sociais, com o próprio contrato da Pfizer dizendo, né, que os efeitos e a eficácia da vacina ainda são desconhecidos, estão sendo estudados. E agora essa forçação aí para que pais vacinem as suas crianças, e algumas pessoas, alguns pais estão preocupadíssimos com aquelas escolas que mesmo a diretriz do governo, que diz que não é obrigação, a vacina não é obrigatória para as crianças. O que fazer diante dessas escolas que podem pedir essa comprovação para o ano letivo desse ano? Eu vi que ontem o doutor Rafael Felipe, né, estava lá, e o doutor José Paulo Veloso, procurador de Sergipe. Eu gostaria que a senhora desse esse caminho aí para esses pais que estão preocupados, como agir diante dessas escolas que podem pedir uma coisa que não é, na verdade, a diretriz do governo atual. Importante dizer, Ana, que assim como o governo Bolsonaro é contra a vacina forçada, o ministro da Saúde diz que não vai ser forçado, foi colocado no PNO e não no PNI, portanto a vacina não é obrigatória. Na França, agora, estão exigindo o consentimento de ambos os responsáveis pela criança, pai e mãe, não só de um. Então, pais separados, tem que ter o consentimento dos dois, tá? Então, isso é uma coisa muito séria, e eu acredito que aquele pai, aquela mãe que não queira vacinar o seu filho e que esteja sendo forçado, deva fazer uma notificação pessoal, tá? Não só a escola, mas a pessoa, o CPF, quem é que vai se responsabilizar, tá? Pegar ali uma assinatura da pessoa dizendo, eu me responsabilizo se o seu filho tiver algum problema. Certamente ninguém vai fazer isso. Então, você tem que entrar na justiça e mostrar que você não vai vacinar porque o responsável pelos filhos são os pais. Nos microfones da Jovem Pan, a presidente da CCJ da Câmara, a deputada Bia Kicis. Bia, obrigado pela participação aqui dos Pingos nos Is. Eu que agradeço a vocês por sempre abrirem o espaço para que a gente possa falar a verdade.